O cheiro de guerra na Europa aumenta. Putin abre uma nova frente. O Kremlin encena um plano perigoso. Shoigu fez um anúncio de emergência. O mundo parou à espera do primeiro tiro. A Rússia prepara um ataque à União Europeia. A lista de alvos já foi anunciada. Explosão no Báltico. As tropas já estão em prontidão. A Rússia fecha o espaço aéreo perto da Noruega. O botão vermelho está quase apertado. Contarei os detalhes em instantes. Olá, esta é a Ucrânia hoje. Sou Victoria Perapelitsa e as últimas notícias. Não pretendemos guerrear com a Europa, já disse isso 100 vezes. Mas se a Europa quiser guerrear connosco e começar, estamos prontos agora mesmo. Não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. A questão é apenas uma. Se a Europa começar uma guerra conosco, acho que será muito rápido. Afinal, não é a Ucrânia. Com a Ucrânia, agimos de forma cirúrgica, com muito cuidado. De modo que, bem, entende, né? Isso não é uma guerra no sentido moderno da palavra. Se a Europa realmente quiser iniciar uma guerra conosco, e de fato a começar, pode acontecer muito rapidamente uma situação em que, infelizmente, não teremos mais com quem negociar, conversar ou tentar buscar algum tipo de acordo. Nos pântanos, a histeria e o pânico estão no máximo. Sergei Shoigu espalha um novo terror e já brande o artigo 51 da Carta da ONU, insinuando legítima defesa contra a Finlândia e os países bálticos. O motivo: supostos drones ucranianos voando por seus territórios e atacando a Rússia. Cheira a uma grande provocação. Ultimamente, tornaram-se frequentes os casos em que, pela Finlândia e os países bálticos, o Báltico, ocorrem ataques de drones ucranianos contra a Rússia. Se tais estados, por qualquer razão, cedem ou permitem o uso do seu espaço aéreo pelo direito internacional, entra em vigor, automaticamente, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, conhecida como ONU, sobre o direito à legítima defesa em caso de ataque armado. Isso garante respaldo legal para a defesa do país atingido. A história do suposto voo de drones ucranianos pelos países bálticos rumo à Rússia é falsa. A própria Rússia inventou esse voo e o promove como um casus belli para a escalada contra a Europa. O mapa de alertas aéreos na Rússia, que se espalharam de sul a norte com os drones, foi visualizado pelo canal Drone Bomber. E o principal, nenhuma prova, nenhum vídeo, nenhum único drone que tenha voado por metade da Europa. A escalada, como podem ver, é consistente. Ontem, o Ministério da Defesa russo publicou uma lista de alvos potenciais para ataques na Europa. A lista inclui filiais de 11 empresas ucranianas na Europa, Reino Unido, Dinamarca, Letônia, Alemanha, Países Baixos, Lituânia, Polónia e República Tcheca. Outras 10 empresas são citadas como fabricantes de componentes na República Tcheca, Israel, Turquia, Itália, Espanha e Alemanha. O Ministério da Defesa afirmou que a publicação serve para que o público europeu conheça os endereços das empresas ligadas à produção de drones para a Ucrânia. E Dmitry Medvedev praticamente confirmou isso. A lista de futuros ataques... Quando os ataques se tornarem realidade, dependerá do que virá a seguir. Durmam tranquilos, parceiros europeus. É notável que a declaração do Ministério da Defesa tenha surgido após o encontro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Berlim, em 14 de abril. Na ocasião, Kiev e Berlim acordaram um pacote de defesa de 4 bilhões de euros, incluindo o financiamento do fornecimento de mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot. E logo veio a reação nervosa de Moscou com a mensagem de sempre. Isso prolonga o conflito. E hoje temos a declaração de Shoigu sobre a base jurídica para tais ataques. Eles não precisam de um motivo real, eles mesmos sempre inventam um. Enquanto isso, a Suécia soa o alarme, pois a Rússia pode, a qualquer momento, realizar uma provocação no Mar Báltico, chegando até a captura de ilhas. Um cenário rápido, ousado e demonstrativo. O Kremlin pode iniciar uma operação naval no Mar Báltico para testar a aliança, ainda mais após Trump ameaçar reduzir o apoio europeu. Precisamos estar atentos e mostrar presença estratégica no norte e no Mar Báltico para dissuadir a Rússia. Já em setembro de 25, os militares suecos apontaram diretamente o alvo, a ilha de Gotland. O cenário de captura seria um ataque surpresa por mar ou ar. Mas esta é apenas uma das opções. Pode haver muito mais. Não precisa ser uma operação de escala particularmente grande, mas sim uma demonstração de intenções. Depois disso, pode-se esperar para ver a reação em nível político. A inteligência da Suécia alerta. A ameaça só aumenta. A Rússia está reforçando a presença militar. Perto da fronteira já é capaz de realizar um ataque agora. E em 5 anos, o cenário será muito mais sombrio. Captura de território, controle sobre o mar e o ar.
O fim da guerra na Ucrânia não é o fim da ameaça, mas sim um reinício para uma nova pressão sobre a Europa. Também não descarto que eles se preparem para um certo tipo de confronto militar com o objetivo de restaurar de fato uma certa forma de expansão geopolítica, lembrando o antigo Império Russo ou talvez até a União Soviética. E mais uma declaração chocante. A qualquer momento, a Rússia pode atacar a Noruega pelo mar. A Federação Russa fechou oficialmente grandes áreas do mar de Barents para aviação e navios, declarando as zonas de queda de mísseis até 30 de abril. Os parceiros europeus ficaram alarmados com a escolha do local e a duração das restrições. Além disso, recentemente o Reino Unido divulgou imagens de satélite de bases de submarinos russos e relatou um mês de vigilância 24 horas por dia de submarinos russos no Atlântico Norte. Naturalmente, na Rússia inventaram uma explicação. Trata-se supostamente do lançamento do foguete Soyuz 2-1B do cosmódromo de Plesetsk, que deve colocar em órbita o satélite Rassvet 2. Por isso, dizem que se trata da queda de um estágio espacial e não de uma arma. Como tudo será na realidade, veremos até 30 de abril. A Estónia não será uma vítima passiva de agressão se a Rússia decidir testar a força da OTAN na região do Báltico, declarou o Ministério das Relações Exteriores do país. Tallinn tem as suas próprias forças armadas e elas agirão nas primeiras horas de um potencial conflito, afirmou o chanceler do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia. A resposta às ameaças da Rússia foi a modernização do exército e do complexo industrial de defesa dos Estados europeus. Mais detalhes na reportagem. Os países da União Europeia aceleram programas militares devido à crescente ameaça e possível agressão da Rússia. A Estónia investiu 7 milhões de euros em uma startup de defesa para criar tecnologias e produzir sistemas antiaéreos mais baratos e em massa do que os modelos atuais. O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal, disse que o país pretende criar um sistema de defesa aérea em camadas nos próximos anos, com curto, médio e longo alcance. A Estónia já está pronta para enfrentar uma possível agressão da Rússia, declarou o Ministério das Relações Exteriores. A Estónia e os países bálticos às vezes são vistos apenas como territórios vulneráveis a ataques. Não é bem assim. Nós temos forças armadas e são as maiores em todo o nosso território. Somos um país pequeno, mas estamos nos preparando. Nós gastamos 5% do produto interno bruto em defesa. Estamos criando uma divisão. Se os homenzinhos verdes cruzarem a nossa fronteira, nós vamos atirar neles. Jonathan Vseviov, chanceler do Ministério das Relações Exteriores da Estónia, em entrevista ao Welt am Sonntag. A Lituânia anunciou mudanças em larga escala no seu sistema de defesa. O país lança um recrutamento anual que será fundamental para formar reservas e fortalecer a prontidão do exército. Como parte do serviço militar obrigatório na Lituânia, em 2026 planejam convocar 5.000 jovens de 18 a 22 anos. As autoridades enfatizam que esse modelo visa fortalecer a defesa do Estado diante da instabilidade na segurança regional. Entendemos claramente a complexa realidade geopolítica de que o inimigo já está praticamente às portas e servir ao nosso país é, sem dúvida, um dever constitucional e também uma necessidade essencial. Nosso objetivo é formar a maior reserva possível. Pois vemos, pela experiência da Ucrânia contra a Rússia, que ter forças armadas permanentes é absolutamente essencial para a segurança nacional. O Ministério do Interior da Polónia relatou uma queda de quase 96% nas tentativas de travessia ilegal da fronteira com a Bielorrússia. Segundo o Ministério, isso resulta de políticas do governo, investimentos em segurança e da suspensão temporária do direito de asilo. A França também planeja reforçar a defesa nacional, aumentar estoques de drones e munições, criar novos sistemas de armas e elevar o orçamento militar. Em julho de 2025, a França publicou uma nova revisão estratégica nacional, destacando a tensão crescente e a necessidade de preparo. 10 meses se passaram desde então e a situação tornou-se ainda mais grave. Após as falas de Donald Trump sobre a saída dos Estados Unidos da OTAN, a União Europeia começou a criar planos de defesa para o caso de a aliança acabar. A Ucrânia é vista como um elemento-chave na nova arquitetura de segurança europeia. Kiev está se unindo ativamente a todos os formatos de cooperação com parceiros para reforçar a segurança e planeja ampliar sua presença em novas plataformas internacionais, disse o presidente Volodymyr Zelensky. Existem novos acordos. A Ucrânia estará ainda mais presente em novos formatos de segurança. Isso certamente fortalecerá nossas exportações e o potencial de defesa ucraniano. A representante permanente da Ucrânia na OTAN, Aliona Getmanchuk,
crê que a atual turbulência causada pelas falas do presidente dos Estados Unidos sobre a aliança pode levar a uma reavaliação. Ela afirmou que a Ucrânia é um parceiro crucial da OTAN no enfrentamento de sua ameaça mais direta e significativa, a Rússia. E o presidente Volodymyr Zelensky observou que, se os parceiros estiverem prontos para ações decisivas, a Ucrânia está pronta para dar o apoio necessário, usando sua própria perícia, experiência e avanços tecnológicos. O chefe de Estado enfatizou que, nas condições geopolíticas atuais, é impossível imaginar uma segurança real sem a Ucrânia. Natália Guzak, para o canal de TV Freedom. Enquanto isso, a OTAN se prepara para um reinício rigoroso, ao que parece, com a ajuda da experiência de combate ucraniana. O secretário-geral Mark Rutte tenta unir as fileiras da aliança após as declarações duras de Trump. Segundo especialistas, é a Ucrânia que pode ajudar a tornar o bloco ocidental um monólito, contra o qual o Kremlin finalmente quebrará a cara. Todos os detalhes na reportagem. O chefe da Casa Branca, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, afirmou que considera seriamente a saída dos Estados Unidos da Aliança Atlântica, pois os aliados de Washington no bloco se recusaram a apoiar os Estados Unidos e Israel na operação contra o Irã, explicou Donald Trump. E mais tarde, em conversa com jornalistas, ele chegou a chamar a OTAN de tigre de papel. Eu acredito que a OTAN está cometendo um erro muito estúpido. Eu digo há muito tempo que, eu me pergunto se a OTAN algum dia vai nos ajudar. Então foi um ótimo teste porque não precisamos deles, mas eles deveriam estar por perto. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também afirmou que Washington pretende rever sua participação na aliança após o fim da operação contra o Irã. Não é a primeira vez que Donald Trump fala sobre uma possível saída do bloco. E segundo analistas, desta vez sua atitude pode ser mais séria do que antes. Embora, na verdade, as acusações de Donald Trump contra os aliados sejam incorretas, pois a Aliança Atlântica foi e continua sendo uma união defensiva. Além disso, antes de iniciar a campanha contra o Irã, os Estados Unidos não realizaram as consultas necessárias. Se Donald Trump saísse da OTAN, isso seria um terremoto geopolítico. Isso destruiria a aliança que, em muitos aspectos, tem sido o pilar do mundo ocidental desde a criação da OTAN nos anos sombrios após a Segunda Guerra Mundial. Não é apenas uma aliança militar. Em muitos aspectos, esta é uma aliança política, uma instituição que reflete interesses comuns, valores comuns e um compromisso comum com a democracia liberal. A saída dos Estados Unidos da OTAN é o sonho de Putin, acredita o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. No entanto, tal crise pode ser útil para a aliança, acredita a representante permanente da Ucrânia na OTAN, Alena Getmanchuk. Além disso, pode abrir novas oportunidades para Kiev. Hoje, a Aliança do Atlântico Norte coordena mais de 80% da ajuda militar à Ucrânia. Ao mesmo tempo, Kiev se posiciona como um parceiro que tem algo a oferecer à OTAN em troca de apoio, afirma Getmanchuk. A Ucrânia é um parceiro fundamental da aliança no enfrentamento de sua ameaça mais direta e significativa, a Rússia, e o único Estado não membro do bloco que, na prática, implementa o conceito estratégico da OTAN. Em vez de falar sobre o colapso da OTAN, eu preferiria falar sobre sua reinvenção. Por paradoxal que pareça, a situação atual pode abrir mais oportunidades para a integração da Ucrânia na aliança. Isso a ajudará a se tornar muito mais eficaz, capaz de lutar, inovadora e pronta para enfrentar a ameaça russa. Alena Getmanchuk, representante permanente da Ucrânia na OTAN, em entrevista à publicação Político. Dado que a adesão à OTAN é atualmente politicamente inacessível, Kiev busca garantias de segurança. Semelhantes ao artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, enfatizou Alena Getmanchuk. E embora Donald Trump considere a OTAN um tigre de papel, incapaz de assustar Putin, nem a União Soviética nem a Rússia jamais ousaram atacar qualquer um dos países do bloco. A vitória de Kiev na guerra defensiva contra Moscou é de interesse comum dos países da OTAN. E a própria aliança deve continuar sendo a união militar mais poderosa do mundo, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul. Uma conclusão é bastante óbvia. O mundo tornou-se significativamente mais perigoso, portanto devemos nos unir ainda mais dentro da aliança. Temos objetivos comuns. Temos um interesse comum em que a Ucrânia vença o confronto militar com a Rússia e os Estados Unidos continuam a fornecer apoio significativo à Ucrânia. Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, em entrevista à publicação WAZ. O Pentágono e o Congresso dos Estados Unidos afirmaram que não estão discutindo a saída dos Estados Unidos da aliança, escreve o Político. E para que tal decisão seja tomada, 2/3 dos membros do Senado devem votar a favor.
Segundo fontes da publicação dentro da própria aliança, Washington também não iniciou nenhum debate até agora. Cristina Dombrovska para o canal de TV Freedom. A Finlândia verificará pessoalmente se todas as armas encomendadas nos Estados Unidos chegam aos nossos guerreiros sem atrasos e na totalidade. O ministro da Defesa deixou claro: os 4 bilhões de dólares que os aliados alocaram através do programa USAI devem servir exclusivamente para a vitória ucraniana. Agora Helsinki controlará rigidamente cada contrato para que a ajuda ocidental se transforme em poder real no campo de batalha a tempo. Os aliados europeus estão preocupados com o esgotamento dos recursos militares dos Estados Unidos devido à guerra com o Irã, bem como com relatos na mídia de que as armas poderiam ser redirecionadas, disse o chefe do Ministério da Defesa da Finlândia. Ele enfatizou que os Estados Unidos não devem enviar para o Irã armas destinadas à Ucrânia. O que lhe foi prometido deve chegar até ela, insiste Antti Hakanen. A Finlândia verificará se os Estados Unidos cumprem os contratos assinados com países europeus membros da OTAN que compraram armas para a Ucrânia de fornecedores militares americanos. O que foi prometido à Ucrânia deve chegar à Ucrânia. Monitoramos constantemente como os fundos são gastos e acreditamos que o mecanismo funciona. Claro, se surgirem problemas, teremos que verificar tudo. Antti Hakanen, ministro da Defesa da Finlândia, em entrevista à Euronews. O chefe da Casa Branca, Donald Trump, confirmou que parte do armamento americano destinado à Ucrânia irá para o Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos declarou isso ao falar com jornalistas na Casa Branca. Ele acrescentou que Washington não está fazendo isso pela primeira vez. Trump também lembrou que os Estados Unidos vendem armas e munições à OTAN e a aliança, por sua vez, as transfere para Kiev. Fazemos isso o tempo todo. Sabe, temos uma quantidade enorme de munição. Nós as temos em outros países, por exemplo, na Alemanha e em toda a Europa. Sabe, temos tudo lotado até o limite e às vezes tiramos de um lugar para usar em outro. Em 27 de março, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, esclareceu que, por enquanto, os Estados Unidos não redirecionaram armas para o Oriente Médio. No entanto, ele também não descartou tal possibilidade. Nada foi redirecionado ainda, mas é possível. Para ser honesto, não são armas redirecionadas, são as nossas armas, são vendas, suprimentos militares para Pearl pagos pela OTAN. E a questão em algum momento é que se os Estados Unidos tiverem uma necessidade militar, seja para repor nossos estoques ou para cumprir qualquer missão no interesse nacional dos Estados Unidos, estaremos sempre em primeiro lugar quando se trata de nossas armas. Anteriormente, a publicação Político, citando autoridades americanas, relatou um possível atraso no fornecimento de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Em particular, trata-se de interceptores para os sistemas de defesa aérea Patriot. Eles supostamente poderiam ser enviados para o Oriente Médio em vez da Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, planejava discutir essa questão com aliados durante a reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Paris. Ao mesmo tempo, segundo uma autoridade europeia, alguns aliados receberam garantias dos Estados Unidos de que esses suprimentos sob a iniciativa Pearl não estão sendo redirecionados. Enquanto isso, o chefe da OTAN prometeu que as armas americanas sob o mecanismo Pearl, em particular os sistemas de defesa aérea e seus mísseis, continuarão a ser fornecidas à Ucrânia, apesar das necessidades da operação militar no Oriente Médio. Mark Rutte anunciou isso durante a apresentação de seu relatório para 2025 na sede da Aliança em Bruxelas, em 26 de março. Posso garantir que o apoio crucial dos Estados Unidos à Ucrânia, financiado pelos aliados, continua. Além disso, os Estados Unidos compartilham com a Ucrânia informações de inteligência que são de suma importância. Trata-se também de produtos vitais da indústria de defesa dos Estados Unidos, vindos de seus estoques, como, por exemplo, interceptadores para sistemas Patriot, além de outros equipamentos militares essenciais e indispensáveis. Atualmente, por meio da iniciativa Pearl, a Ucrânia recebe cerca de 75% de todos os mísseis para os sistemas de defesa aérea ucranianos Patriot e 90% das munições usadas em outros sistemas de defesa antiaérea, afirmou Mark Rutte. Conforme relatado pelo Washington Post, o exército dos Estados Unidos redirecionou mísseis das baterias Patriot de outras partes do mundo para o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações no Oriente Médio. Enquanto a Ucrânia também necessita muito desse armamento. Além disso, o Pentágono notificou o Congresso que supostamente pretende redirecionar mais cerca de 750 milhões de dólares, destinados por países da OTAN no âmbito da Pearl,
para repor os estoques do exército dos Estados Unidos, escreve o jornal americano. Cristina Dombrovska para o canal de televisão Freedom. O que acha dos últimos acontecimentos? Comente. Tem mais vindo? Fique ligado no principal. Não esqueça de deixar like. Céu de paz sobre suas cabeças.